Muito boa noite, alvinegrada! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma live da sua, da nossa, Bancada do Contorno. É a live dos 12 anos daquela conquista memorável, inesquecível. Quem é que teve lá em Campina Grande nesse dia? Ainda é 30 de maio, né? A semana, na verdade, não é exatamente o dia, né? Que foi dia 30 de maio de 2013. Mas, Jonathan, bem-vindo, obrigado, boa noite. 30 de maio de 2013, mas estamos na semana, né? Hoje são 26. Estamos na semana dos 12 anos daquela conquista que parecia ser difícil, parecia que não ia acontecer. Matheus já entrou aqui também, a nome do Belo também já entrou, obrigado, meus queridos, boa noite, bem-vindos. Parecia que não ia acontecer, mas aconteceu e quem esteve lá, pelo menos para mim, é o maior jogo que eu já vi na minha vida, eu acho que para muitos também. Inclusive, Jair, que bem-vindo, companheiro, obrigado, boa noite. Inclusive, em termos de conquista, né, de peso, é claro que a Série D, o brasileiro da Série D é maior, mas para o que a gente passou, para o que estava acontecendo naquele momento, naquele instante, sem dúvida o peso do paraibano para gente que torce, que vive o Botafogo, tem um pezinho maior, né? Tem um pezinho que marcou, que foi a nossa volta. E eu queria agradecer demais, mais uma vez, vou agradecer de novo quando ele aparecer aqui, é o querido Hércules, que ele e os 10, né? Aliás, o grupo, né? O grupo, o professor Vilar, que agora está no rival, mas aquele grupo que se fechou, quis tirar o nosso jejum, e como tirou, e como foi bem tirado, né? Ano passado eu conversei com o Vanderlei, né? Fiz uma live com ele, bem especial. Não sei se você chegar a assistir, mas quem não assistiu, assista, tá por aí. Porque ficou muito boa, altas histórias. Inclusive eu, é, eu encontrei com o Vanderlei e Fábio Neves 2 dias antes da grande final, né? A gente tinha perdido o primeiro jogo. E eu angustiado, com medo de perder mais uma vez, de ficar pelo caminho. Davi, bem-vindo, obrigado, boa noite. Angustiado, eu mandei eles pra casa, rapaz, vamos pra casa, 2 dias pra final, vocês estão fazendo o que aqui bebendo? Aí Vanderlei, genial como sempre, rapaz, senta aqui, me disse que não ia perder o título de jeito nenhum, e o resto é história, né? Vocês sabem bem como aconteceu, e quem fez o primeiro gol lá, né? Mas vamos falar do presente por enquanto, né? Antes de a gente começar propriamente dita a live, vamos falar do presente. A gente teve o jogo, já, inclusive eu chamo o querido convidado Hércules, o ídolo Hércules, o ídolo da massa alvinegra. A gente teve jogo quarta-feira, né? A volta com o Flamengo, a tão esperada volta com o Flamengo, num jogo que, apesar do resultado, eu gostei demais porque a gente encarou, a gente quis, foi pra cima, não teve medo, apesar de ter tomado gols bobos, gols bestas, de falha de marcação, aqueles gols que o Botafogo adora tomar, né? Foram praticamente 3 gols bestas entregues, mas eu gostei do que eu vi. A gente enfrentou o Flamengo, acho que com essa é a sexta, né? A sexta ou a sétima, enfim, acho que é a sexta. Sexta vez que a gente enfrenta o Flamengo na história. E me incomodou muito o jogo lá de São Luís, porque nunca a gente tinha ficado tão atrás como ficou nesse jogo de São Luís, né? Determinação lá do professor para se segurar. A gente sabe que o Flamengo tem um poderio, a gente sabe que o Flamengo tem um grande elenco, tem o peso da camisa, mas aquele jogo lá de São Luís fugiu da nossa característica, que a gente sempre enfrentou. É só pegar a história. A gente sempre enfrentou quem quer que fosse de frente, encarando, querendo, buscando, às vezes perdendo, às vezes ganhando, empatando, mas sempre encarou, não com aquela postura vergonhosa de ficar só se defendendo. E aí, apesar do resultado, teve intensidade, teve vontade, teve os dois tempos jogados, né? O time jogou, se portou muito bem. Aliás, uma coisa interessante que se aconteceu também, que aconteceu e eu não sabia, o Botafogo foi o único clube em 25 que fez 2 gols no Flamengo dentro do Maracanã, né? Então, assim, talvez se a gente tivesse tido essa postura já no primeiro jogo, talvez a história lá em São Luís seria diferente, né? Mas enfim, já aconteceu.
apesar da derrota, ficou aquela sensação que assim, esse time tem um caminho, esse time, apesar de precisar de reforço, tá todo mundo vendo que precisa de reforço, mas é um time que tá brigando, tá querendo, tá mostrando. E a nome do Belo perguntou que Rolinho e Silvinho, hein? Monstro ontem. Rapaz, Silvinho jogou muita bola ontem, véio, e vem crescendo, né? Silvinho vem crescendo, Thalisson também, uma baita de uma atuação ontem. Jair colocou, entretanto a nossa zaga tem problemas desde muito tempo, em bolas aéreas. Bola na área, a nossa defesa sempre a compromete. Tem dado esse susto aí. Ecos, meu querido Ecos, ídolo, já entrou aqui, já eu chamo ele. Só terminar aqui o Flamengo e depois o Retrô pra gente começar esse bate-papo maravilhoso de relembrar de 2013. Jair, companheiro, realmente a gente tem falhado e tem tomado uns gols bestas, né? Há muito tempo. Eu espero que o professor corrija isso e espero inclusive que chegue gente para reforçar, para ajudar, né? Também, porque ficou muito claro, inclusive ontem, né, que a gente precisa de laterais, a gente precisa de zagueiro, a gente precisa. Eu iria mais um meio campo, né? Infelizmente Camilo até agora não rendeu o que se esperava de um camisa 10, né? A gente precisa de um 10. Para mim ficou muito claro ontem que a gente precisa de um cara que faça a transição, né? Que consiga ditar o ritmo, que consiga deixar o cara na cara o atacante na cara do gol. E infelizmente Camilo ainda não conseguiu engrenar e não conseguiu fazer esse papel de camisa 10, né? Silvio muito bem pela ponta. O ceifador já entrando, né? Inclusive no jogo do Retrô, né? Já entrando no jogo do Retrô. A gente viu a mesma intensidade, a mesma vontade, a mesma pegada. O time querendo, o time buscando, criando. E logo no início com o ceifador, né? E aí entra aquela história que atacante vive de gols. Eu defendi Denilson aqui. Ainda defendo porque eu acho que é um cara novo, um cara que tem talento, mas falta um pouquinho de capricho, um pouquinho mais de calma. Ele ontem, inclusive, desperdiçou um gol de frente, né, que não se pode desperdiçar. A gente bem sabe disso, como a gente vacilou e como a gente deixou de subir em momentos de decidir, definir a partida e a gente perdendo gols. Enfim, então o Denilson tem que dar passagem mesmo para o ceifador, que entra, aliás, o ceifador fez uma belíssima partida também com o Flamengo ainda, né? Meteu o golaço, deu um belíssimo chute que obrigou o goleiro a fazer uma grande defesa lá no Flamengo. E ontem também, logo no início, já entrou marcando, buscando, brigando, né? Infelizmente se machucou. Até agora, inclusive, eu não sei qual foi o grau da lesão. Espero que seja mais tranquila, só um susto. A gente não pode ficar sem ceifador. Mas volto a dizer, e venho dizendo aqui, a gente precisa de reforço. Lá na frente, um meia, camisa 10, um zagueiro e principalmente, Eduardo, bem-vindo, obrigado, boa noite. Principalmente dois laterais, né? Jair botou aqui, ó, tem defensores de nível. São dois defensores de Série B, acho quase impossível subir. Nosso meio campo, por vezes, sobrecarrega a zaga. Precisamos de laterais que venham para jogar na titularidade, é verdade. E um 10 está faltando também, perfeito. Josinha, bem-vinda, querida, obrigado. Um cheiro. Como eu vinha dizendo, a gente venceu um time que não foi qualquer time, não, né? O Retrô acabou de tirar o Fortaleza, que é Série A, e vem fazendo boas campanhas pela Copa do Brasil. É um time organizado, é um time chato de jogar. Foi um jogo duro, difícil. Teve um momento que eles até se engraçaram, né? Mas mesmo assim a gente conseguiu, na base da luta, da entrega, da vontade, principalmente, e eu vou exaltar mais uma vez a partida de Thalisson, que foi um guerreiraço lá dentro. O nosso goleiro também vem muito bem, né? Michel Facaro. Esse espírito que a gente estava sentindo falta, esse espírito que a gente quer e a gente espera que seja assim, seja qual for o adversário, seja qual for o jogo, inclusive porque a gente venceu, encostou no G8, mas ainda não está nesse G8, e a gente precisa entrar nesse G8 para poder classificar, né? Então, já que a gente perdeu muitos pontos bestas, ganháveis, a gente vai precisar vencer fora. E agora o Figueirense, jogo complicado, o Figueira vem mal, mas é um time de camisa, é um time que vai jogar em casa, precisa da satisfação do seu torcedor, né? Tá na zona de rebaixamento, mas a gente que perdeu pontos demais em jogos que dava para ter vencido, é jogar para vencer e recuperar os pontos perdidos e entrar nesse G8 para não mais sair dele, né?
A arbitragem, eu detesto falar de arbitragem, já digo aqui, mal falo, mas não tem condição de não deixar de falar. Sueli, querido, bem-vindo, obrigado, boa noite. Boa noite, querido. Não tem como deixar de falar da arbitragem de ontem, mais uma vez, uma arbitragem tenebrosa, juiz que deixava de dar cartão, juiz que deixava de dar falta, juiz que dava falta de um jeito, de outro jeito não dava, ou seja, totalmente sem critério. Então a gente não entende e até quando vai ser assim, né? Enfim, eu não gosto de falar de arbitragem, mas tem hora que tem paciência, tem limite, né? Enfim, então assim, venceu, foi importante ter vencido, encostamos no G8, foi fundamental para tirar a Inhaca também, né? A gente tava precisando dessa Inhaca, eu acho que eram 5 jogos sem vencer. Ricardinho, querido, bem-vindo, obrigado, boa noite. Já começa com o Hercules. Enfim, vencemos, tiramos a Inhaca e agora que a gente embale para a gente entrar nesse G8 e buscar classificar para na próxima fase a gente pensar em acesso, né? Vamos primeiro por partes, vamos primeiro pensar em reforços, vamos primeiro pensar em entrar nesse G8 e que a gente faça uma grande partida lá em Florianópolis e por que não sair com a vitória lá em Floripa. Mas sem mais delongas, vamos falar com um convidadíssimo de honra aqui, que eu já agradeço, vou agradecê-lo agora de novo, vou chamar ele aqui, porque Hércules é aquele cara que tá no coração de todo alvinegro, não tem como esquecer dele, por tudo que ele fez, por toda a entrega, que já está online, tomara que esteja, para a gente começar esse bate-papo maravilhoso de 2013. 2013 foi muito especial e foi muito foi inesquecível, né? A gente que sempre fala, né? Sempre se refere a 2013 e espera viver novamente esse ano tão especial que foi lá em 2013. 12 anos já, impressionante, né? Como o tempo passa rápido. Achamos ele aqui, vamos ver se ele aceita. Boa noite, Web, filho de Zeus, aceita aí, querido, pra gente. Olha aí, ó. Olha aí. Você tá me vendo, não? Tô conectando aqui. Tá, entra aí. Tem sempre essa. Inclusive, eu já vou me desculpando caso a gente não consiga enxergar as perguntas. Oh, Pio, grande Pio, cadê você, Pio? Ei, Eduardo. E aí? Deixa eu ver aqui. Sempre... Deixa eu ver minha técnica aqui. Ó, não tá. Oi! Aí, ó, com a camisa. Ah, meu filho, agora sim. Boa noite, meu irmão. Como é que você tá? Boa noite, Diego. Boa noite a todos, aqueles que estão acompanhando aí. Vi aqui o nosso amigo Pio, né? Apareceu por aí. Já tá aparecendo aí, já. A galera todas. A satisfação, Diego, poder falar contigo, poder representar aquele grupo que fez uma história maravilhosa, né? É sempre bom a gente poder recordar esses momentos, né? Sim. E aí, sempre quando a gente encontra algum deles aí na caminhada da vida, é uma alegria muito grande e uma satisfação enorme, né? Por ter vivenciado esse momento aí grandioso no Botafogo. Não, vocês deram vida ao clube que estava adormecido. E assim, a gente é eternamente grato por isso. Eu, inclusive, tenho muita vontade. Não fiz, mas pretendo fazer ainda um documentário daquele campeonato especialíssimo, incrível. São 12 anos já, né? Eu quero primeiro o seguinte. São 12 anos e assim, passou rápido e ao mesmo tempo 12 anos já é uma outra geração. Eu quero que você primeiro se apresente e fale como você chegou ao Botafogo. Diego, no final aí, cortou um pouquinho o seu áudio. Eu não entendi no final, mas só para me apresentar, eu entendi. Eu quero que você diga como você chegou ao Botafogo. Como é que você caiu aqui de paraquedas? Ah, tá. Então, cara, primeiramente, né,
Hércules, conhecido como filho de Zeus, apelidado por muitos aí, né? Esse nome que pegou. E assim, cara, tudo é escrito pelo propósito de Deus. Porque para mim ir para o Botafogo, era para mim ter ido em 2012, quando estava aí o Francisco Dias, se eu não me engano, como treinador. Entendeu? Nessa época eu estava no Santa Cruz de Natal, e aí eu lembro que o Breno Moraes me ligou, mas aí eu fiquei no Horizonte, né? Que foi aquela campanha muito boa que a gente fez, até jogou contra o Flamengo. E aí eu optei no momento para ficar no Horizonte. E daí em 2013, né, com essa campanha que a gente fez contra o Flamengo, foi uma visualização assim enorme, né? E abriu o mercado em 2000 e foi o Marcelo Vilar em 2013 no início. Ainda era dezembro de 2012 quando o Marcelo começou a formar o grupo dele, né? E aí eu recebi a ligação do Marcelo Vilar. Eu lembro que eu ainda estava no Horizonte. E assim, quando você recebe um convite de um treinador que a gente queria trabalhar já com o Marcelo, eu ainda não tinha trabalhado com o Marcelo. E aí, mas nas primeiras palavras, o Marcelo já falava, né, da responsabilidade que a gente ia encontrar no Botafogo, né? Que é um time grande e que estava 9 anos sem ganhar um municipal. Então aquilo ali já foi me despertando, né, uma responsabilidade muito grande, né, de poder vestir essa camisa. E aí foi assim com os outros atletas, e foi aonde eu fui para o Botafogo. E assim eu lembro, o Rolim, que na apresentação, cara, a torcida lá na Maravilha do Contorno, apresentando a gente, e no final a torcida cantando, né? Não é mole não, paraibano virou obrigação. Aí a gente já estava ligado no 100 já, né? E aí a gente pegou um grupo muito bom, cara, umas pessoas muito responsáveis, muito comprometidos, um grupo que, como é falado por todo, que se fechou mesmo, se uniu, e aí a gente foi trabalhar para buscar essas conquistas aí tão importantes. Me diga uma coisa, você falou da Maravilha do Contorno, eu quero sua primeira impressão no segundo na Maravilha do Contorno. Cara, ó, a Maravilha, quando eu cheguei lá... Pode ser sincero, viu? Ó, quando eu cheguei lá, eu falo por mim não, que eu já estava acostumado com isso, né? Com a estrutura, com menos estrutura, né? Na verdade, a gente rodou pelo o Nordeste, né? Eu tive a oportunidade também de ir para o Sul, de jogar no Juventude de Caxias, e é uma estrutura enorme, né? E também joguei mais no Nordeste, né? Que assim a gente pegou cada situação. Para você ter ideia, eu já morei debaixo de arquibancada, né? Mas também como já morei em cobertura, em apartamento com cobertura. Então, eu já vivenciei os dois lados. E aí eu vi atleta chegando no Botafogo, chegando no dia, no outro querendo ir embora devido à estrutura, né? Principalmente os jogadores do lado do Sul, né? Que alguns, nem todos, mas alguns têm vaidade, né? Alguns cobravam chuveiro elétrico, né? Para tomar um banhozinho quente. Aonde a gente tinha 3 chuveiros, e aí as dificuldades estruturais eram enormes, né? Porque era 9 anos sem ganhar títulos, e aí você sabe que as pessoas vão se afastando, o torcedor desacreditado, mas a gente tinha essa responsabilidade, como eu te falei. E aí a gente olhando para o Botafogo hoje, cara, eu acompanho aqui, hoje mesmo eu vi a academia que tem aí, né? Os caras são privilegiados de poder ter umas condições como essa, né? E aí a gente,
nem campo tinha para treinar, né? Porque na Maravilha era só mato. Aí o Marcelo mandou cortar lá meio campo, né? Para a gente fazer algum físico, alguma coisa assim. A gente viajava Cabedelo, ia para os interiores aí para poder treinar. Então, cara, assim, eu fico muito feliz com a estrutura, né, física hoje que o clube tem, né? Isso faz parte. Só rapidinho, Hector. E tem para vocês. Tem Pois hoje, é, cara. passa por vocês. Pois é, cara, eu vejo isso também, sabe, Rolim? Porque, assim, se não tivesse acontecido aquele título de 2013, nada disso estava acontecendo, né, cara? E, assim, a gente recebeu uma pressão que a gente não tinha nada a ver dos 9 anos para trás, né? Mas eu pontuo muito 3 pessoas importantes naquela campanha histórica, que foi o Marcelo Vilar, né, que formou o grupo e teve uma liderança muito grande, né, o Nelson Lira dando aquele suporte, né, com a diretoria, e aí como atleta o Varley, foi um cara muito importante também. Esse aí foram os 3 pilares assim, que os caras davam aquela injeção de ânimo, que a gente foi e chegou onde chegou, e o grupo fechou e aí foi onde a gente teve essas conquistas. Me diga uma coisa, e a torcida, hein? Fala da torcida. Pronto, torcida, cara. Quando a gente chegou, Diego, como eu te falei, desacreditado, né? E aí a cobrança muito grande. Cara, eu não conseguia ver uma bandeira no apartamento aí em João Pessoa, quando eu cheguei. Não vi. Não vi, não vi. Agora, depois do título 2013 mesmo, depois do Brasileiro, onde você passava, era tudo belo. Mas aí, a torcida cobrando, né? A gente foi cobrado bastante também, que eu me lembro, pela imprensa, né? Que eu lendo algumas reportagens, eu tenho até aqui alguns negócios do Belo que eu estava olhando, né? O Marcelo Vilar falando que o nosso time foi chamado de refugiado, alguma coisa assim, né? Um time ultrapassado, que não ia dar certo, pela imprensa, né? E assim, a gente teve a maturidade também de poder aceitar, né? De poder entender aquilo ali, que eles, como o Marcelo mesmo Vilar falava, a gente vai receber pressão, que a gente não tem culpa, mas a gente tem que ter a maturidade de saber que a responsabilidade é nossa, porque é a gente que está hoje aqui no Botafogo. Entendeu? Aí, por isso que a gente teve um grupo bastante experiente, e aí soube absorver isso, né? As críticas não impediu do que a gente trabalhasse e conquistasse. Aí a gente foi para a Graça, né? E ali a caixinha de bombom, a torcida foi se empolgando, a torcida foi acreditando. E aí, meu irmão, eu estava vendo aqui, no primeiro turno foi 14 jogos. Era 28 jogos, primeiro e segundo turno. O primeiro turno, a gente ganhou invicto a competição, não perdeu para ninguém. 14 jogos. Aí foi aonde foi trazendo torcedor empolgado, aí a torcida empolgada com o grupo trabalhador, com o grupo comprometido, aí não tem para ninguém não. Aí a gente foi arrastando tudo. Por falar nisso, né, na campanha, no segundo turno deu uma certa queda, né? Isso, oscilou. Por mais que a gente soubesse que era o time, sabia do compromisso de você, mas deu uma queda. Foi. E aí vocês fizeram como? Quando chegaram, como se deu essa queda? Vocês pensaram, rapaz, a gente tem time, a gente bateu todo mundo, e agora é para voltar. Pronto, Diego. Nos 14 jogos do primeiro turno, a gente não perdeu para ninguém. Aí no retorno, o primeiro jogo a gente perdeu para o CSP de 2-1. No primeiro jogo do retorno. Ou seja, ali a gente oscilou e deu uma queda. Eu acho que, eu tenho para mim que a gente já estava classificado, já quem fosse campeão do primeiro turno já estava classificado para a semi. Aí, queira que não, você dá uma relaxada, né? E daí, aí daí
essa queda, né? A gente perdeu por CSP, ao segundo jogo a gente empatou com o Souza em casa, né? Perdeu para o Campinense de 1-0 no terceiro jogo. Como você falou, caiu mesmo. Aí a gente só veio ganhar de 2-0 no Almedão contra o Alto Esporte. Aí foi aonde a gente foi, né? Trazendo um bom desempenho de novo, mas oscilou muito no segundo turno. Aí já lá no último jogo do segundo turno, não sei se tu lembra, a gente perdeu por 13 lá, de 1-0, que era o último jogo. Eu nem fui para esse jogo, eu fiquei em casa acompanhando pela imprensa, e os caras, não, vai ser igual uns 9 anos atrás, esse time aí não tem condições de ser campeão, né? Sempre com aquela dúvida, e a gente aí foi para a semifinal contra o CSP, né? Aí ganhou o primeiro jogo de 1-0, que era o mando de campo deles, mas no segundo jogo a gente meteu 4. Aí a gente foi para a final já, né, daquele jeito, grandão, 4-0. Aí foi contra o 13 lá, que a gente foi para a final. Primeiro jogo aqui, né? Pronto. Fizeram uma partidaça aqui, mas o futebol... Rolinho, esse jogo aí, cara, eu não consegui, assim... eu até me pergunto hoje. Foi o jogo que eu perdi na minha vida, que eu saí com a confiança tão grande, assim, com a confiança tão grande, e não foi só eu não, foi todos que estavam ali, a torcida gritando, eu acredito, né? A gente perdendo o jogo de 1-0, saiu pro vestiário, e eles dizendo, eu acredito, a gente vai vencer lá. Foi um jogo assim que a gente amassou os caras mesmo. Amassou os caras, jogou pra caramba. O goleiro dos caras foi o melhor em campo, né? Como todos sabem. E aí, a gente, mesmo perdendo, a gente saiu bastante confiante daquele jogo. Porque é como diz lá, aquela música lá que é a trilha sonora que eu considero como uma oração. Tava escrito, né? Tá escrito. E aí, cara, a gente foi para essa final. Quando eu encontrei, eu não sei se você ficou sabendo dessa história, eu fiz uma live, dessa mesma live que eu tô falando contigo, eu fiz com o Vanderlei ano passado, em comemoração aos 11 anos do título, né? Desse título. Eu encontrei com o Vanderlei e Fábio Neves num bar 2 dias antes. Olha. Aí eu fiquei naquela. Bicho, não acredito não. Esses caras estão aqui, pô. E eu não sou de intimidar jogador, mas fiquei naquela, porra, 10 anos sem ganhar, os caras estão bebendo, bicho. Aí eu fui lá. Não me conhece. Mas, olha, pelo amor de Deus, pô, eu sou torcedor do Botafogo, sofrido, tô 10 anos sem ganhar, vocês estão bebendo 2 dias da final, pô. Aí Vanderlei era o cara, pô. Ele disse, rapaz, senta aqui, todo mundo comigo. Não tem o menor perigo que a gente não perca esse time. A gente não vai perder. Confie. Foi desse jeito. Personalidade. Um cara de uma personalidade muito forte. Quem faz o primeiro gol lá? Foi ele. É isso mesmo. Não, o Vandeco, nós chamamos de Vandeco, né? O cara é uma personalidade muito grande. É um cara de grupo, um cara que contribuiu bastante, né? Decisivo, né? Que fez o gol também lá, nos ajudou bastante. E sempre foi um cara que eu tive uma consideração muito grande. Vou aproveitar e vou dizer, e vou perguntar. E no dia da final? O dia da final? Como é que estava o grupo? Pronto, o dia da final, cara, a gente... É Caiçara, né? O hotel, a gente tava no Caiçara. E aí, aquela ansiedade de começar o jogo logo, né? E aí eu lembro que quando eu entrei dentro do ônibus, o ônibus parou para nós ir para Campina Grande, o Marcelo Pinheiro, um volante que estava com a gente, que era o nosso reserva lá, ele falou, Hércules, ele passou brincando, aí tipo disse assim, você vai fazer o gol do título. Eu disse, Deus te ouça, profetizou, né? E aí a gente foi, aí a gente encontrou a torcida lá no Cajá, né? Cajá. Foi, aí a galera já parou. Na ida a torcida já parou a gente ali, a gente já sentiu a vibração, eles já passaram aquela energia positiva.
que ali é um combustível a mais, e a gente já bastante confiante, né, até chegar lá no Amigão. E aí, cara, entrando no Amigão, a gente já viu aquela imagem lá, eu ainda lembro até hoje, os caras com troféu, com faixa de campeão, né? Os caras já comemorando. Essa imagem eu nunca esqueci. Assim que eu subi no túnel, eu olhei assim, os caras com troféu, gritando. Eu digo, rapaz, a gente vai ser sofrido, mas a gente vai conquistar, sempre acreditando, certo? E aí, a gente consagrando campeão ali, aí a gente tirou aquele peso todo, né? A gente vê. Antes de falar do título, eu quero falar o seguinte, eu quero que você fale do intervalo, porque ficou. Olha, eu tô falando, tô me arrepiando todinho aqui. Aquela sua. Tô todo arrepiado, pô. A sua profecia, fale dela. Calma que vai dar. Cara, foi bom porque só a gente falar, às vezes alguém pode até não acreditar, né, Diego? Mas tá gravado, cara. Tá gravado. Tá gravado. E assim, a gente vê nas imagens, eu fiquei grato demais com aquelas imagens. Foi até o Bob, né? Vale a pena a gente registrar aí. O Bob fez um trabalho excelente, cara. É um registro, né? Uma coisa que ficou marcado. E no vestiário ele pegou. Na hora que o Marcelo, né, dando aquele apoio, tudo tal, eu virei e disse, nós vamos ser campeão, cara. Pode acreditar, nós vamos ser campeão. E o Marcelo dizendo que acreditava, nós era mais time, nós ia ser campeão. A gente vai voltar lá, falta mais 45 minutos, nós vamos ser campeão. Então, cara, tem tudo isso gravado, às vezes eu fico assistindo aqui o vídeo e vejo que estava escrito mesmo, foi uma coisa emocionante. Tinha que ser naquele dia, naquele momento, aquelas pessoas ali, foi preparado tudo para aquele momento ali. E aí, quando acabou a gente gritando campeão, né, que eu falei, Deus existe, ali foi um peso que saiu de cima, não só de mim, mas de todos, cara. Antes de falar de Deus existe, eu quero falar outra coisa com respeito a você. Me explique aquele chute, que não foi a perna boa, né? Não é. Diego, cara, é coisa de Deus mesmo. Foi Deus que preparou aquele momento. Uma bola assim que eu vendo nas imagens, uma bola que foi uma falta quase no meio de campo. O Ferreira cobra dentro da área, os zagueiros deles tiram, e aí vem na minha perna, que eu considero só para subir no ônibus, e subir calçada. Rapaz, acertar uma bola daquela ali, né, de primeira, e aí eu sem acreditar, olhando para um lado e para o outro, o Amigão calado e os caras vibrando, eu fui lá para o escanteio comemorando, e assim, uma felicidade, cara, que assim, eu só dizer obrigado, Deus, por proporcionar isso, né, por todos nós. E assim, eu nunca vi eu se emocionando tanto daquele dia, né? Porque era um peso que estava na gente, que saiu assim e a gente ficou aliviado em poder conquistar, né, esse título. Rapaz, quando veio o intervalo, eu lembro que Simorion, um torcedor nosso, chegou pra mim e disse, Rolim, de novo, vai dar não. E eu só dizia assim, bicho, vai dar. Calma, eu tava muito confiante também, bicho, muito, porque eu vi o trabalho de vocês, eu vi o que vocês fizeram dentro de campo no primeiro jogo, lembrei demais de Vanderlei, calma, pô, confia que vai dar certo. E, bicho, pô, vai dar. E aí quando sai, pô, olha que eu sou torcedor, de ficar cantando, pulando, incentivando, e esse jogo, por toda a atenção que tava, eu fiquei muito travado, bicho, muito, eu só fui cantar no gol de Edgar, pô. Edgar, no terceiro. Aí porque no segundo teu ainda, não sei se tu vai lembrar, tem um lance, eu não lembro de quem foi, acho que é Daniel Costa. Do 13. Daniel Costa. Ele corta, chuta, a bola resvala na trave e sai. Na trave. Foi isso mesmo. Eu lembro demais. E aquela bola, ela desviou em alguém no meio do caminho. O Genivaldo ficou olhando, ela bateu na quina da trave. E aí... Tinha que ser, né? Tinha que ser aquele dia mesmo. E aí a gente vê os dias de hoje, né, Rolim?
Hoje a gente tá difícil assim de encontrar ídolos, né, no clube, né, pessoas que entregam, né, pessoas que vestem a camisa mesmo. Eu participo de alguns grupos aí, e a gente, né, vê que alguns falam pela emoção do torcedor, a gente até entende, né? Mas da parte do jogador também, a gente precisa mais de pessoas assim que se entreguem, né? Tanto que a gente sente muita falta de vocês, pô. Muita, muita falta daquele ano, da entrega de vocês, dos títulos, do acesso, assim, porque teve muita verdade dos dois lados, torcida, você. Foi aquele É, negócio, um ano, sabe? Tudo conspirando a favor, pronto. Então a gente sente muita falta disso. A gente fez é bons, verdade, bons anos seguintes, fez bons anos seguintes. Mas assim, a energia, o momento, verdade. sei lá, os deuses do futebol. Faz tempo que a gente tem saudade. Tanto que sempre lembra e sempre diz, porra, aquele ano de 2013, por que não? A gente tem um ano daquele, será que, quando é que vai ter de novo? Nessa brincadeira já são 12 anos, né, de Pois 2013. é. E assim, sempre quem sofre é o torcedor, né, Rolim? Porque a gente, como atleta, a gente passa, outros vão passar também, mas o torcedor, ele sempre vai permanecer ali, né? Seja no momento bom ou no momento ruim, né? E Embora que, assim, eu tô vendo vocês aí, vinham de um momento muito ruim, e aí teve esse momento muito bom, né? embora que eu tô vendo aí, eu acho que você virou torcedor nosso, tá aí, ó, com a armadura. Tava aqui com o padrão, né? No padrão. Essa camisa, cara, essa camisa eu tava no Horizonte. Aí o Horizonte foi jogar, foi agora, tá com 2 anos, mais ou menos. Foi jogar em Horizonte contra o Floresta, né? Foi o Botafogo contra o Floresta em Horizonte, pela Série C. Acho que foi ano passado, foi ano retrasado. Aí eu chego lá no vestiário, eu conheço todo mundo lá em Horizonte. Aí que eu olho a camisa da Estrela Vermelha. Eu digo, não, tá errado, essa camisa aqui é pra ser minha, rapaz. Aí ele disse, aí o roupeiro disse, não, foi o gerente aí do Botafogo que me deu. Eu disse, pois já era, essa aqui é minha. Aí ele me deu. Aí eu tô aqui com ela. Uma coisa. E a festa do título, né, bicho? Vocês comemoraram muito, né, bicho? Porque tiraram o peso, né, como você tava falando, né? Foi, cara, quando a gente chegou naquela orla ali, né, que viu aquela multidão No Canadá ainda. lotada. Ei, No Canadá ainda. eu nunca tinha passado por aquilo. Nunca, nunca, na minha vida. E aí, cara, a gente no trio elétrico, já sem saber o que fazer, e jogava roupa pro lado, pro outro, o pessoal já pegando as camisas. Mas a gente, como eu te falei, tirou o peso mesmo, comemorou bastante, né? Porque foi uma conquista merecedora de verdade. Ó, quem estava no grupo do Paraibano, é claro que acesso foi muito importante. A gente está hoje porque vocês subiram. A gente ganhou o brasileiro que ninguém tem aqui na Paraíba. Mas, assim, o peso do Paraibano, para quem viveu o Paraibano, pela história do Paraibano, acho que até para vocês também, né? Foi um peso bem maior, né? Digamos assim. Sim, Rolinha, a gente sabe que uma competição nacional ela é muito importante, né, cara? Uma Demais. competição nacional, a gente jogou a final contra o Juventude, né, lá no campo do Grêmio. E assim, foi uns jogos bastante difícil, né, muito competitivo. Eu já tenho 3 acessos da D para a C, né, que foi com o Alecrim, com o Botafogo e campeão e com o Atlético Cearense. São 3 acessos. Eu conheço bastante essa divisão, a Série D. É muito difícil, cara. Mas o Paraibano, cara, de 2013, a gente estava com um peso muito grande, né, uma pressão muito grande, pelos 9 anos que o Botafogo não, que estava na fila para ser campeão. Tu imagina aí, um time como o Botafogo, 9 anos sem vencer o Paraibano. Então, a gente já chegou no brasileiro já todo encaixadinho, né? Só chegou algumas peças para repor algum ou outro que tinha saído, mais para reforçar, né? Mas o time já estava todo ajustadozinho, o time já estava todo, né, confiante, porque a confiança do atleta ela é muito importante. Então aí mudou, né? Porque no Paraibano era o contrário, era pressionado, pressão, pressão, sem
tinha que ganhar de qualquer jeito, né? E no brasileiro já foi mais suave, e assim a gente manteve, né? Muito bom desempenho, né? 2014 a gente bateu na trave para subir, né? Com quase o mesmo elenco, né? Fez uma campanha muito boa, a gente ficou a competição quase toda no G4, brigando lá no pilotão da frente. Foi, aí em Marabá, a gente perdeu a classificação. Mas aí não ligaram nem tanto que o nosso rival caiu, não foi na Série C? Foi, aí o nosso rival caiu, mas a gente não classificou, mas a gente fez uma campanha muito boa porque foi sequencial, né? De Paraibano, Série D e Série C. Aí fica tudo mais Tranquilo, melhor. né? Tranquilo, justamente. Eu vou até pedir desculpa mais uma vez, pessoal, por não ter respondido aqui o pessoal, porque infelizmente não dá. Mas eu tô vendo aqui, ó, Almizinho, Lucena, tudo falando muito bem de você, porque sabe, viveu a história, sofreu muito e teve a honra, né, a felicidade de ter dado a volta por cima. E o Hércules, eu queria agradecer demais a tua presença. Eu falo, ó, falo de arrepio, porque eu sei da sua verdade, da sua vontade, do que você fez por esse clube, por essa gente tão sofrida, mas que não se entrega, que segue acreditando na Série B um dia, e passa por vocês também. Muito obrigado. Eu espero que eu consiga fazer, ou então, de repente, o clube consegue fazer o documentário desses 10 anos. O documento, inclusive, o nome do documentário seria até esse: 10 anos, 12 anos, 10 anos sem sentido, e a volta por cima com vocês. Obrigado mais uma vez por ter batido esse papo, por ter vivido essa história maravilhosa. Vou sempre lembrar. Você está na alma, no coração e na mente de todo torcedor do Botafogo. Obrigado, Eco. Obrigado, filho de Zeus. Cara, eu também me emociono um pouco, né, em poder falar dessa história, porque é como você falou aí, Diego, verdades, cara, são verdades que a gente vai ficar marcado para o resto da vida, né? Quem vivenciou esses momentos aí não vai esquecer jamais, entendeu? Eu sou grato demais, né, por todos os torcedores aí do Botafogo que reconhecem isso. Hoje ainda, né, depois de 12 anos, aonde eu posto uma foto, alguma pessoa me vê, né, reconhece, né, o trabalho que a gente fez aí, né? Eu até me recordo quando eu fui para o Nacional de Manaus, tinha um torcedor lá na arquibancada, na arena, Zaqueu, Zaqueu, Zaqueu. Aí eu olhava assim, não tem nem o Zaqueu aqui, eu acho que ele tá falando comigo. Então, meu treino, eu fui lá e ele, não, irmão, eu sou Hércules. Melhor ainda, o filho de Zeus, muito muito obrigado por tudo que você fez pelo Botafogo. Então, cara, isso demonstra, né, o reconhecimento de um trabalho que a gente fez, e aí eu me sinto muito feliz, né, agradeço a todos que estão participando aí, vi aqui minha irmã Messa, o Matheus, o Mister Matheus, uma galera que está participando, todos aí, né, e de coração estou aqui, né, sempre à disposição quando precisar. E esse documentário será de suma importância, cara. Será um registro que ficará sempre marcado. A gente torce que possa ser feito mesmo. Beleza? Obrigado, velho. Deus abençoe. E para você... E quando vier a João Pessoa, avise. Na hora. E, Diego, um abraço também aí, né, para a Giovana e a Clarinha, né, a sua família aí. Que Deus abençoe vocês aí grandemente, né, com muita saúde e paz e fé na caminhada. Tamo junto. Obrigado, tio Hércules. Um abração. Valeu. Deus abençoe. Amém. Eita, Alvinegrado. Lembro de 2013, quando eu falo de 2013, não tem como não se arrepiar, não tem como. Obrigado, tio Hércules, mais uma vez. Obrigado a vocês terem participado muito. Lucena aqui, ó, que dia nenhum conta o nosso sentimento. Que a SAF mais nunca tire nossa essência. Hércules faz parte da nossa essência.
Almizinho botou aqui, ó, você me fez feliz, obrigado. Matheus botou, esse é referência do esporte, só no nosso município, grande ex. Como ele é querido, e assim, a gente, como eu disse aqui, vê verdade, né? Quando vê verdade, Almizinho botou, chega da vontade de chorar. Bicho, fale não, pô, tô aqui. Boa, Mito, falando de você aqui, viu? Obrigado, querido. Não tem como, velho, não tem como se emocionar, não tem como não lembrar, não tem como você não lembrar daquele ano tão especial. Jair, obrigado, Jair, obrigado. Muito bom escutar essa história. Que ano, velho. DJ, bem, obrigado, querido. Muito. Hércules foi aquele cara que sempre honrou, sempre defendeu com muita verdade, né? Então isso aí faz toda a diferença. E eu espero que, inclusive, inspire as próximas gerações, inspire os nossos jogadores atuais e nos conduza para mais uma história, né? Porque a gente tá merecendo fazer história mais uma vez. Obrigado, Alvinegrada, mais uma vez uma baita de uma live. Estou aqui emocionadíssimo, feliz por ter dado certo mais uma vez. Domingo a gente tem um compromisso com o Figueirense lá em Florianópolis, né? Jogo difícil, apesar do momento do Figueira, mas é um time de camisa. Que os nossos guerreiros e nossos bonecos eles se inspirem na história aí de Hércules, que a gente faça um grande jogo, vença lá, entre nesse G8 e que a gente não saia mais. E que, se Deus quiser, a gente consiga fazer história mais uma vez. Obrigado, Alvinegrada, mais uma vez. A gente vai se falando. Qualquer novidade, eu aviso a vocês. Enquanto isso, Almizinho botou aqui. O próximo jogo aqui só com dia 14 de junho, Almizinho. 14 de junho, tá longe ainda. Tem 15 dias, mais ou menos, né? 15, 20 dias. Mas obrigado, Alvinegrada, mais uma vez. Até a próxima e a gente vai se falando. Vai pra cima deles. Belo!